Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Maravilha. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo escrevendo a Timóteo. O capítulo é o conhecido de todos, né, irmão? Capítulo 3. E eu quero ler com vocês alguns versículos. Não são todos. Mas eu quero ler o primeiro versículo, que é um pouco contraditório, né? Vamos lá. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso e top ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Com toda a modéstia. Pronto, até o versículo 4. Está ótimo. Está muito bom. Maravilha. Deixa eu tirar os homens, só que pesa tanto, meus irmãos. Para nós é uma alegria estar aqui. Muito grande. Eu observando aqui o presidente falando sobre a trajetória, né? E bem interessante. Eu ali rapidamente refletindo como nós somos difíceis, né? E contando que o pastor Silas chegava que uma porta, você saía para outra e a outra, né? E eu confesso para os irmãos que teve tantos obstáculos assim. Uma coisa eu quero falar aqui nessa noite para os irmãos, para as irmãs. Existem pessoas que elas vêm para Jesus e de repente essas mesmas pessoas que vêm para Jesus, elas começam a maltratar outras com palavras, porque nós queremos que as pessoas sejam assim como nós, e você não pode ser como eu, você tem que ser você. Eu costumo dizer que só tem um Elias, né? Só tem um Moisés, e assim vai. Bem, me lembro de uma pessoa, presbítero, que deixou você tão triste, que eu não quero nem entrar no mérito aqui. Aquele zelo, é importante que nós sejamos zelosos, mas que o nosso zelo não venha degredir imagem. E é o que acontece muitas vezes, né? Às vezes o nosso zelo nos leva, muitas vezes, a degredir pessoas. E eu costumo dizer que quando o nosso zelo vai para degredir pessoas, isso não é zelo, isso é desabafo. Amém? Costumo sempre dizer que o verdadeiro zelo é aquele zelo e que você expressa as verdades divinas. Se não está de acordo com as verdades, então não é zelo. São caprichos humanos e assim por diante. Bem, mas nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pastor. Nós temos quantas letras na palavra pastor? Quem sabe? Quantas letras? Quantas letras? 6 letras? 6 letras na palavra pastor, como nós temos 5 letras na palavra ou no nome de Jesus. Então, 6 letras na palavra. 6 letras? Está seguro? P-A-S. Paz. T-O-R. 6 letras. O número que carrega sobre o ser humano, porque o número 6 é o número da criação, o número do homem. E eu quero falar um pouquinho para os irmãos sobre pastor, porque ser pastor, ela não está dentro da vontade humana. Ser pastor trata-se de um dom. Você pode escrever na carta aos Efésios 4, versículo 11. Nós temos aí a quarta citação do apóstolo Paulo. Nós temos primeiramente apóstolo, segundo nós temos profeta, terceiro nós temos evangelista, e pastor está em quarto, e mestre está em quinto. É isso? Então o pastor é um dom, é uma dádiva preciosa. E o pastor, meus amados irmãos e irmãs, ele é sofredor. Por isso eu quero falar um pouquinho aqui sobre o pastor. O pastor é sofredor. Paulo tinha 5 dons na vida dele. Eu posso contar com vocês aqui, você pode concordar comigo. Paulo, ele era apóstolo, mas ele não era só apóstolo, ele era doutor do gentil. Doutor na Bíblia quer dizer mestre.
ele era mestre do gentio. Ele também não era só isso, ele era profeta, porque ele colocou as mãos sobre Timóteo e profetizou. Na primeira carta ele não disse quem era, mas na segunda carta ele revelou que era ele. Então Paulo, ele era apóstolo, Paulo, ele era mestre do gentio, Paulo era profeta, e o que Paulo era mais? Evangelista. Ele pregava em todo canto o evangelho. Ele era evangelista. O que ele era mais, além de tudo isso? Ele tinha com ele esses 5 dons ministeriais. Mas uma coisa que Paulo expressa em suas cartas é essa dádiva preciosíssima que é o dom de apacentar. E ele conta o quanto ele sofreu por causa disso. Como pastor, diz a Bíblia que ele foi perseguido. Ele era perseguido pelos seus, pela nação de Israel. Ele era o que mais? Ele era perseguido por causa do dom que ele tinha de ensinar. Ele era, como eu disse, ele era mestre. Os demais discípulos não queriam ele como apóstolo. E de forma que Paulo, ele foi um sofredor. Com essa dádiva que ele tinha com ele de pastor, ele disse: quanto mais eu amo, menos sou amado. Então, o pastor, ele acaba se apaixonando pela igreja. O pastor, ele acaba se apaixonando pela igreja. E quando essa paixão entra no coração do homem, que é essa dádiva preciosa de pastorear, aí o pastor sofre. E é sofredor. Pastor é sofredor. Sofre. Há uma passagem que Jesus falou assim: olha, nessa noite o pastor vai ser ferido, e as ovelhas vão dispersar, vão desaparecer, vão deixar o pastor sozinho. Esse salmo se cumpriu literalmente em Jesus, no dia em que ele foi traído. Então, olhando para os demais pastores, nós temos, por exemplo, Pedro. Pedro era pastor, ele tinha um dom de apacentar, ele era apóstolo, mas parece que dá para ver em Pedro 2 dádivas preciosas: apóstolo, e esse apóstolo Pedro era pastor. Pastor por uma chamada. O capítulo 20 de João, você vai estudando aí, os primeiros vai estudando. Jesus está conversando com Pedro, e Pedro diz assim, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Aí Pedro: eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Depois, o Senhor torna a fazer a mesma pergunta: Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Jesus faz a mesma pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me ama? Aí Pedro começa a chorar. Então o eu desaparece de Pedro. E Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Depois Jesus revela para Pedro o que acontece muitas vezes na vida do pastor. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, quando tu era moço, jovem, tu te cingia a ti mesmo e andava por onde você queria. Mas quando ficarem velhos, vai estender tuas mãos e outro vai te guiar. Jesus estava mostrando para Pedro a forma como ele queria morrer, dentro dessa dádiva preciosa, desse dom de apacentar, a forma cruel como ele ia morrer. E Pedro acolheu aquelas palavras do coração, acredito que com gratidão, né? Porque agora já sabia a obra de Deus na vida dele. Ele era um pastor de ovelha. Então, esse pastor de ovelha, você começa a observar as cartas de Pedro e você percebe que ele tem um tom de pastor. O pastor é aquele que apacenta, e apacentar é cuidar, apacentar é andar ombro a ombro com a pessoa. Para alguns irmãos, eu sou cruel contra o pecado. E eu confesso para os irmãos que realmente sou. Pelo outro lado, nós somos misericordiosos para com as pessoas que pecam. E isso é verdade. Então, o pastor, ele tem, do lado, ele tem que odiar o pecado, mas ele não pode perder o pecador. Por isso não é fácil ser pastor. Pastor é dom. Amém, igreja? Então vamos lá. E eu vejo esse dom na vida do presbítero.
eu vejo essa dádiva na vida do presbítero. Qual foi o dia que eu preguei aqui? Foi, está com quantos meses? Deixa eu ver. 2 meses? No dia que eu estive aqui, há 2 meses atrás, eu via uma perseguição contra o presbítero. Eu fiquei receoso para falar para ele, mas acabei falando. E fui para casa orando por ele ser. Ele é pastor. Esse jovem é um pastor. Ele é um pastor. Então, eu já vi já a forma, o que ele vai enfrentar nessa condição de pastor. Eu vi um homem perseguindo ele. Quando o homem, orando a Deus, só me fez saber a natureza humana, perseguindo ele. Esse homem tem um dom de apacentar. Quando eu falo, nós vamos orar pela consagração do presbítero Eduardo. Eu não nem sei que se ele desejava o episcopado, de acordo com a leitura que nós fizemos, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas tem pessoas que ela não têm esse desejo, no entanto, tem a chamada. Eu costumo dizer que quando Deus chamou os profetas, você vai ver a chamada de Deus os profetas, nenhum deles estava desocupado. E nenhum deles era tão sábio. Você observa as pessoas chamadas por Deus, a maioria deles eram neófitos em relação ao estudo, ao conhecimento humano, mas Deus o chamou. Eu costumo dizer que aqueles a quem Deus chama, Ele o capacita. É Deus, Ele chama e a capacita. Então, isto. Voltando aqui para o pastor. Enquanto uma ovelha está dormindo pela madrugada, dormindo e roncando, o pastor está zelando por ela. Como, pastor? Orando por ela. Aleluia. Nós, pastores, não podemos dormir a noite toda. Não. Nós, pastores, temos que dormir pouco na noite. Temos que orar. Por quê? O pastor supremo Cristo Jesus, nos deu esse exemplo. Enquanto seus discípulos, tomados pelo cansaço, estavam lá sem direcionar a Deus uma palavra, Cristo, na sua humanidade, estava orando. Glória. Só observando, deixa eu ver a referência. João 14, verso 6. Jesus cita 3 coisas que é importante nós estudarmos aqui. Ele fala, eu sou o caminho. Sabe o que significa? Eu sou o exemplo para todos vocês. A verdade, sabe o que significa? Eu sou Deus. Sou o caminho, a verdade, o que mais? A vida, sabe o que significa? A luz. Então Jesus é tudo que nós precisamos, é tudo que o homem precisa. Mas eu quero tratar com vocês aqui sobre Jesus, o caminho. Ele é o caminho, ou seja, ele é o exemplo. Tudo que Jesus Cristo fez foi o ensinamento. Jesus em silêncio, apenas andando, é ensinamento para nós. Jesus enfrentando Satanás é ensinamento para nós. Jesus jejuando é ensinamento para nós. Tudo que ele fez na terra, palmilhando como ser humano, foi ensinamento para nós. Então esse Jesus, você vai encontrar ele dormindo pouco. Ele orava. Uma das maiores missões de um pastor é a oração. Temos que orar. Pastor, é difícil levantar pela madrugada? Não é fácil. Nunca foi. Logo no início, eu arranjei um despertadorzinho. Depois, o despertadorzinho desapareceu. Porque você começa a adaptar a sua vida àquele momento. Então, naquele momento, você se acorda. Você está despertado. Muitas vezes, eu particularmente, não sei se acontece com os irmãos, Deus manda anjo e às vezes ele tem vezes que fala o meu nome. Às vezes eu ouço os anjos falando comigo na voz da minha esposa. Eliezer, vem explicar. Eliezer. Aí, eu já sei orar. Às vezes treme o punho da rei. Às vezes Deus permite Satanás chegar até aonde eu estou. Deus permite, agora recente Deus permitiu. Satanás veio até onde eu estava
E eu confesso para vocês que aquele momento foi muito difícil para mim, muito duro, horrível. Não vou entrar em detalhes. Mas eu senti que era Deus, uma permissão de Deus, para mim me levantar. E aquele momento foi um momento tão assombroso que eu tive que abrir, acender a luz, deixar a luz acesa, fui orar a Deus, orar pela igreja. Essa é a missão de um pastor. Por que o pastor tem que estar orando? Por que nós, pastores, temos que estar orando? Porque as pessoas, nos seus problemas, procuram o pastor. O pastor é lembrado pelas pessoas quando elas estão doentes, passando por problema. Muitas vezes o pastor está doente com problema e às vezes as pessoas não chegam nem para perguntar como o pastor está. Mas o pastor tem que estar lá para socorrer as pessoas. É incrível isso. Tem pessoas que às vezes choram para ser pastor, e ser pastor não é fácil, porque ser pastor não está nada relacionado a um curso de teologia, a um bacharelado. Pastor é o dom. É uma dádiva preciosa do céu. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, vamos lá. Paulo está dizendo que o presbítero, ou presbitério, ou ser presbítero, é um desejo que nasce no coração da pessoa. Você passa a ter desejo pelo presbitério, deva ser um presbítero. Nos dias atuais, as pessoas têm desejo para ser pastor, enquanto que esse desejo para ser pastor não é bíblico. Nunca foi, nem Velho, nem Novo Testamento. Não é bíblico desejar ser pastor. Não é bíblico desejar ser apóstolo. Não é bíblico desejar ser um evangelista. Não é bíblico. É bíblico você desejar ser presbítero. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, quero mudar o tom aqui de pastor para o presbítero, que é a parte física humana do ser humano. O presbitério, meus irmãos, é um dos maiores cargos que a Bíblia já deu para o homem. O presbítero, ele é o potencial maior. Eu costumo dizer que a autoridade máxima de Deus na terra se chama presbítero. E vou te explicar por quê. Porque o presbítero, ele tem sobre ele o símbolo que o Velho Testamento apresenta como Deus, o Espírito Santo apalpável, que é o azeite, o óleo sobre a cabeça. Então, o presbítero, na Bíblia, ele é, eu estou me referindo à nova dispensação que nós estamos, a graça. Unicamente o presbítero pode receber na cabeça o óleo. Aí você me pergunta, pastor, por quê? Mas os pastores estão consagrando o pastor. Consagrar pastor não é bíblico. Os pastores estão consagrando evangelista. Consagrar evangelista não é bíblico. Os pastores estão consagrando apóstolo. Consagrar apóstolo não é bíblico. Nunca foi. Nunca foi. Os apóstolos nunca fizeram isso. Então aquilo que os apóstolos não fizeram, nós às vezes fazemos porque não conhecemos. Mas quando conhecemos, passamos a não fazer mais. É bíblico a consagração de presbítero. Então, presbítero é o governo. Então, só mostrar para os irmãos terem uma ideia. Paulo falou assim para Timóteo, para Filemon, para Tito, foram 3 homens, e eles estavam ombro a ombro com Paulo, eram seus amigos fiéis, e Paulo disse para Filemon também com um deles: olha, você escolha homem para o presbitério. Em cada cidade, levante presbítero. E presbítero em cada cidade está no singular, não é presbíteros. Levante presbíteros em cada cidade. Não. Na visão de Paulo, em cada cidade tinha que ter um presbítero. Quando você faz uma análise sobre isso, você percebe que presbítero é uma autoridade máxima. Autoridade, o que eu disse? Máxima da igreja. Então vamos ver aqui a autoridade máxima da igreja. Quando você pega o Tiago 5, você estuda 13, 14, 15, vai dentro.
Tiago disse assim: tem alguém doente? Tem algum paralítico aí? Tem algum enfermo? Alguém canceroso? Cancerosa? Chame quem? Não é o pastor, não? Chame o presbítero. Por que o presbítero? Por que para orar pelo doente tem que ser o presbítero? Isso não contraria os demais versículos da Bíblia? Não, não contraria. De jeito nenhum. Não. Eu vou trazer uma informação para você, porque a palavra, ela foi, nós temos a palavra de Jesus Cristo para o discípulo, nós temos a palavra do Senhor Jesus para os judeus, nós temos a palavra do Senhor Jesus para o gentil. Então nós temos a palavra sendo direcionada para cada pessoa. Vamos ver agora a palavra direcionada para os discípulos. Essa palavra que eu vou citar agora, ela foi direcionada para os discípulos. Isso é, para aqueles homens na qual o Senhor havia escolhido, para a missão. Marcos 16. Aí você estuda 17, 18 e vai até o 19. 3 referências. Jesus cita as 5 letras do nome dele. O nome de Jesus tem 5 letras. E Jesus fala de 5 sinais, de 5 milagres. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aí ele conta: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se alguma coisa venenosa comer não lhe causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Será que tem alguma coincidência aqui? 5 sinais, as 5 letras do nome de Jesus, uma representação das 5 pedras que Davi coloca no alforje e vai ao encontro do gigante na sua época. Então vejamos, meus irmãos e irmãs. Esses sinais iam seguir aos discípulos, aquele que o Senhor Jesus havia escolhido para o seu trabalho. Então, Tiago está falando exatamente disso. Tem alguém doente? Chama os presbíteros. O foco é o presbítero. A visão é o presbítero. Por que o presbítero? Porque ele é uma espécie de socorro para os aflitos na igreja. Aleluia, Jesus. Ele é a pessoa em que Deus vai usá-lo para socorrer aflitos na igreja. Presbítero. Hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, irmão, um número grande de pessoas que saem olhando todo mundo, botando óleo na cabeça de todo mundo. Isso não é missão para todo mundo, não. A Bíblia tem aconselho. É o presbítero. É o que a Bíblia diz. Então Paulo está dizendo que o presbítero, primeiro ser presbítero, nasce no coração aquele desejo. E é uma coisa que o presbítero falou que eu muito me alegrei ali, quando eu estava sentado na cadeira que estava o pastor Marcos Antônio ali atrás. Ele falou: tem pessoas que ficam alegres, eu fiquei triste. Quando ele falou isso, eu me alegrei. Eu vou te explicar por que foi que eu me alegrei. Olha, nenhum homem de Deus, deixa eu reformular o que diz. Nenhum homem de Deus, ao ser chamado, disse que estava preparado. Quando você pega a sua Bíblia, você pega o segundo livro da Bíblia, nós temos o Êxodo 3, se você estudou o versículo 13, 14, vai até o versículo 18. Você vai se deparar aqui de uma confusão. Deus disse a você, Moisés, vá, eu não vou. Olha, você percebe no diálogo aqui, na expressão, que você vai ver um medo de Moisés. Ele demonstrou ali em suas palavras que tinha mais medo de Faraó do que de Deus. Ele temia mais Faraó do que a Deus. Olha, mas deixa eu reformular e te explicar. Moisés sabia e sabe, Deus misericordioso. As leis egípcias não tinham misericórdia de ninguém, era degolado, era morto e acabou-se. E ele sabia disso porque ele estudou tudo aquilo. Então, Deus é você, Moisés. Senhor, mas teu irmão, teu Arão, ele é eloquente. Eu perdi a voz, eu perdi o tato, eu não sei mais falar.
É 40 anos aqui, cuidando de ovelha, eu perdi tudo que eu aprendi. É você. Então, ele acabou cedendo. Deus insistindo com ele. E a chamada. Quando a senhora é chamada de Jeremias, ele disse, eu sou um coitado. Quando você olha para isso, a chamada de todos eles.